Bom dia! Está começando mais um programa do Coach Matinal, o programa que irá mudar o seu dia. Seja muito bem-vindo ao projeto Felicidade Consciente. Crie a sua vida maravilhosa. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os 3 problemas em se perdoar. Calma, nós vamos falar sobre os principais argumentos que as pessoas utilizam para não utilizar o perdão, né? E como o perdão auxilia a sua autoestima, né? Eu vou falar também nesse programa sobre como ele ajuda você a ter uma autoestima melhor e como isso também colabora em você ter uma melhor saúde e um melhor desempenho na sua vida, né? Então a gente vai falar dos 3 problemas que impedem você, os 3 problemas em se perdoar, né? Que são os argumentos utilizados para não utilizar o perdão, tá certo? Nesse programa a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero lembrar que, falando em autoestima, no dia 25 de janeiro, nessa quarta-feira, agora às 20 horas da noite, a gente tem um encontro marcado, né? Para quem se inscreveu na nossa aula online gratuita, nós temos nosso encontro marcado, será dia 25 de janeiro às 20 horas e você clica no link que está na descrição do vídeo para você se cadastrar e participar gratuitamente desta aula online, onde eu vou estar falando sobre os 3 erros que sabotam a sua autoestima e também vou estar falando sobre os 3 pilares que sustentam a autoestima. Bom, dito isso, vamos então começar a falar sobre as 3 principais coisas que impedem, né, as 3 principais problemas em se perdoar, né? Na verdade, esses problemas. Vamos então falar sobre o primeiro problema, que é o seguinte. Muitas pessoas dizem que o perdão, não conseguem efetuar o perdão porque pode ser injusto perdoar aquela pessoa. Teve até uma pessoa que escreveu para mim e disse: Erickson, eu não concordo, porque olha só, imagina se vem alguém, entra na minha casa e mata um familiar meu, né? Claro que se isso acontecer, essa pessoa que cometeu um crime, ela deve ser julgada, ela tem que passar por um processo de julgamento e depois tem que passar por um processo de pagamento desse ato e obviamente que tudo isso não irá trazer o ente querido de volta, né? Então, essa questão, como eu posso perdoar alguém que fez uma coisa e deve ser injusto, é injusto eu perdoar isso, né? Primeiramente, a gente tem que olhar o perdão não como uma forma de auxiliar a pessoa que nós estamos perdoando, tá? O perdão, ele serve para transformar a nossa tristeza em uma neutralidade, uma espécie de neutralidade, em que a gente não se sinta carregado por aquela emoção, com uma necessidade de fazer justiça e de uma certa perseguição, então fazendo com que crie emoções negativas, como por exemplo ódio, ressentimento, necessidade de vingança. Esse tipo de emoção tem um efeito porque o nosso organismo ele está ligado às emoções. Então esse tipo de emoção carrega a nossa mente para um ambiente mais negativo e faz com que acione até mesmo cortisol, né? Que em grandes doses ele ocorre morte neuronal, né? Ou seja, mata neurônios quando nós temos muita ativação do sistema simpático e também do sistema cortical, né? Ou seja, do cortisol, né? Então isso faz com que ocorra desarmonias em nosso organismo. Então, quando a gente acha injusto o perdão ele não está linkado a uma questão de justiça do outro, né? Fazer isso é injusto, eu perdoar essa pessoa. Ele está mais linkado em você perdoar para você se libertar do sentimento de ódio e de raiva, né? Trazendo uma cor, que as lembranças fiquem com cores mais positivas. E assim está ligado ao bem-estar físico e emocional. Então, perdoar é uma questão para você encontrar até mesmo uma condição melhor para suas emoções, para que você não tenha uma ativação tão alta do sistema simpático e de problemas como câncer, problema cardiovascular, entre outros. Então o perdão não está linkado à questão de justiça, né? Ele está linkado a uma questão de transcender a situação. Em você olhar e entender que não importa o quanto aquela pessoa seja julgada, condenada, nada vai fazer com que aquele ato seja desfeito, né? Então é isso, perdoar. A segunda maior argumento para não se perdoar pode significar, né, que você tem amor pela pessoa que você está culpado. Nada mais errado que isso, né? Porque não significa que você ame a pessoa que você perdoa. Claro que se você conseguir transcender por uma questão de, ok, eu não sinto raiva, mas
É mais para você perdoar, para que você não fique com a mente em perseguição. Como assim a mente em perseguição? Foram feitas várias pesquisas dentro do bem-estar, né, dentro da psicologia positiva, e se identificou que a pessoa, quando ela tem, por exemplo, um sentimento de vingança, que é que o outro seja pague por aquilo, né? Quando tem esse sentimento de vingança, isso faz, quando ela está perseguindo uma causa, isso faz com que o sistema simpático dispare mais, isso faz com que ela tenha mais nível de estresse, isso faz com que a saúde dela se deteriore ao passar do tempo. Quando você perdoa e você solta aquilo, não é uma questão de amar a pessoa, né? De você ter amor, querer. Não. Você fala assim, olha, eu não consigo lidar com essa pessoa, não estou mais com ela, mas ok. Eu perdoo, deixo que ela siga o caminho dela, que ela siga o caminho dela, eu sigo o meu. Eu não fico pensando coisas negativas para ela, não fico gerando coisas negativas na minha mente para ela. Então não é uma questão de amar, é uma questão de não gerar negatividade. E quando eu falo de não gerar negatividade para o outro, eu não estou falando do outro. Quando você pensa em negatividade, você está gerando para você mesmo essa negatividade. Pode parecer que é um pensamento para o outro, mas o próprio ato, nosso sistema é tão inteligente que o próprio ato de gerar uma negatividade, um pensamento, se você conhece uma pessoa que é negativa assim, ela está gerando mal para ela mesma. Então é por isso que nós devemos utilizar o perdão não primeiramente num pensamento para o outro. O perdão primeiramente para a gente se libertar dessa situação, libertar a nossa mente. E a terceira questão, ela é para impedir, porque talvez o perdão possa impedir a vingança e a justiça. E é interessante como a vingança, ela se mistura com uma ideia de justiça, né? Mas ela é bem longe disso. A gente pensa assim, a vingança é o que? A lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, que naquela época era assim, se você roubou, então você também tem que perder alguma coisa, né? Se você matou, então você tem que ser morto. Ou seja, era olho por olho, dente por dente. Se pagava tudo na mesma moeda. Mas esse tipo de coisa não funciona porque é um tipo de questão assim, porque acontecem situações que são equívocos. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? A pessoa estava ali dirigindo e de repente aconteceu um acidente de trânsito, né? Seja por alguma questão do automóvel que deu algum problema, e aí você vai o quê? Daí ela tirou uma vida de uma pessoa por um acidente, você vai tirar a vida dela? Então, a questão da vingança, de se vingar, vem dessa origem, né, de talião. Então, a gente pensa, recebi isso, também tem que dar o troco ao outro. Só que esta ideia de vingança faz com que haja sempre um rancor e uma mágoa ali, né? E como a gente vem falando da questão de vingança, de rancor e mágoa, que gera toda essa ativação negativa, faz com que haja sempre problemas na nossa vida, doenças e outros problemas mais. E a gente também é carregado para isso, né? Aí a gente pensa na questão de justiça. O que é justo, né? Justo a gente tem que considerar todas as situações. Então, no outro programa, no programa anterior, eu falei sobre responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, eu não estou falando que você é responsável por todas as coisas, né? Tudo que acontece na minha vida. Não, nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida e como nós reagimos àquilo. Então é assim, a gente também às vezes pensa que nós não somos responsáveis pelas coisas. Por exemplo, esses dias eu estava falando com uma mãe e ela estava dizendo assim, minha filha nunca me escuta, né? A minha filha nunca me escuta, ela é impossível. Eu xingo ela e ela não muda. E eu xingo e não muda. Eu não sei mais o que fazer, porque eu estou xingando e não está mudando. Eu disse para ela, já pensou em parar de xingar? Em mudar a sua estratégia? Porque xingar não está adiantando, né? Então, às vezes acontece isso com a gente tem uma estratégia, essa estratégia vai gerando resultado e a gente pensa que é o ambiente que está trazendo aquilo para nós. Mas são as nossas mesmas estratégias que estão trazendo aqueles mesmos resultados. Claro que muitas vezes nós temos também coisas do ambiente que acontecem conosco, mas a nossa atitude frente às situações é que é a responsabilidade nossa. E a gente às vezes fica delegando somente ao meio. Ah, mas o mundo é assim, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer nada diferente. Por quê? Porque nós achamos que é o ambiente que é assim, né? Perdoar é soltar a vontade, a necessidade de vingança. Que essa necessidade é que gera vários problemas, várias desarmonias, vários problemas em nossa vida. Então o que eu estou falando aqui numa visão mais ampla de que perdoar é primeiramente pensar na sua própria saúde, é primeiramente você fazer esse movimento de soltar aquilo que prende a sua vida.
Então, uma pessoa que, por exemplo, foi assaltada, que teve um ente querido lá, que faleceu, ela pode pensar, nossa, você tem que ter feito justiça, mas ela perseguir isso, isso não irá trazer o seu ente querido de volta. E ao mesmo tempo vai trazer sérios problemas para sua vida. Eu não estou falando em deixar de lado, pessoal, não estou falando isso. Deixe de lado isso, esqueça, não é isso. Eu estou falando para você abandonar a necessidade de vingança. Entende? Querer justiça é uma coisa, querer vingança é outra, né? E a necessidade de vingança é que aquelas frases prontas, como por exemplo, o mundo dá voltas, é que se faz, é que se paga, né? Essas questões de vingança é que fazem mal para o seu organismo, para a sua vida, para a sua mente, para o seu emocional. Tá certo? Então, eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, deixa aí o seu curtir, comente abaixo no vídeo o que você achou, se você concorda, concorde, coloca aí um e-mail, diz o que você acha, se você não concorda, você escreve para mim, diz que não concorda, diz o que discorda, o que você discorda, até para que a gente possa debater e chegar no entendimento maior, isso é extremamente importante, tá certo? E se você curtiu, deixe o seu curtir, compartilhe também, porque isso faz o canal crescer, ajuda o canal a crescer. E dia 25 de janeiro estamos lá com mais um programa às 20 horas ao vivo para a gente falar sobre autoestima elevada e como fazer para você elevar sua autoestima em 21 dias, tá certo? Porque eu desejo a você um ótimo dia, com incríveis mudanças e profundas realizações. Eu desejo a você um ótimo dia. E a você um bom dia!